Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer a análise de uma obra muito importante para a historiografia brasileira. Este livro aqui, A História das Crianças no Brasil, organizado pela autora Mari Del Priori. Bom, A História das Crianças no Brasil é um livro que trata das particularidades das crianças comuns que fazem parte da história do Brasil, desde antes da ocupação do território brasileiro pelos portugueses. O livro foi organizado, como eu já disse, pela escritora Mari Del Priori. Quando ela organizou esse livro, em 1991, ela era professora do departamento, ela é professora e pesquisadora da USP, e teve uma primeira edição, como eu já disse, publicada em 1991, e a segunda edição publicada em 1999, que é o que trata esta obra aqui, tá? Ela foi publicada pela editora Contexto. A obra foi agraciada com o prêmio Casagrande e Senzala da Fundação Joaquim Nabuco. Então vamos lá. Resumindo, o que essa obra diz? Essa obra ela é baseada num ramo da historiografia denominada Nova História. O que é a Nova História? É uma tendência iniciada pela terceira geração da École d'Analyse, uma escola francesa da historiografia, na década de 1970 e exerceu influência nos historiadores brasileiros a partir da década seguinte, 1980. A Nova História ela caracteriza-se por pesquisas historiográficas direcionadas àqueles considerados silenciados da história, como crianças, mulheres, operários escravizados e outras minorias excluídas. Essa edição que nós vamos analisar, conforme eu já falei, ela é composta por uma apresentação. Essa apresentação ela é assinada pela Mari Del Priori, ela é da segunda edição, de 1999, e ela tem 15 capítulos, cujos títulos e autores são os seguintes. Capítulo 1. A história trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XIX, escrito por Fábio Pestana Ramos. Capítulo 2. Jesuítas e crianças no Brasil quinhentista, de Rafael Camboleiron, acho que é assim que pronuncia, desculpe se eu errei. Capítulo 3, o cotidiano da criança livre no Brasil entre a colônia e o império, de Mari Del Priori. O próximo capítulo, 4, crianças esquecidas nas Minas Gerais, de Júlia Scaramo. Capítulo 5, a história das crianças da elite durante o império, de Ana Maria Mauad. Capítulo 6, Crianças Escravas e Crianças dos Escravos, de José Roberto Góes e Manolo Fiorentino. Próximo capítulo, Aprendizes da Guerra, de Renato Pinto Venâncio. Crianças e Criminalidade no início do século, aqui no caso ele trata do século XX, a obra foi escrita no século XX, de Marco Antônio Cabral dos Santos. Próximo capítulo, Brincando na História, de Raquel Zumbano Altman. Crianças Operárias na recém-industrializada São Paulo, de Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura, que nomezinho, em 99 era um nome comum, hoje eu acho que a Esmeralda Blanco deve colocar B de Moura, né? Meninas Perdidas, de Marta Abreu. Memórias da Infância na Amazônia, de Aldrin Moura Figueiredo. Crianças Carentes e Políticas Públicas, de Edson Passetti. Pequenos Trabalhadores do Brasil, de Irma Razini. E finalmente, o capítulo 15, Crianças e Adolescentes nos Canaviais de Pernambuco, de Ana Dourado, Cristiane Dabate e Teresa Correia de Araújo. O livro ele trata das diversas fases que são das crianças, as fases negligenciadas das crianças. Vamos lá. O livro ele relata que durante muito tempo o papel da criança na história e na historiografia foi negligenciado. A vida da criança ela era incerta, pela falta de cuidados e conhecimento sobre a saúde nessa fase da vida. Até a década de 1970, em termos demográficos, o Brasil se caracterizou pelos altos índices de natalidade, contudo, também havia altas taxas de mortalidade infantil. E existia também, no caso da República e do Império, a forte presença religiosa. Essa forte presença religiosa ela ajudava a família a aliviar o sofrimento pela perda de um ou de mais membros, entes, de crianças que aconteciam na família. Então, na história do Brasil era comum frases como Deus levou mais um anjo para o céu, porque era comum também as famílias perderem um ou mais crianças. Sobretudo para as famílias mais pobres ou para crianças escravizadas,
As crianças nada mais eram do que adultos em tamanho reduzido, muitas delas iniciando no mundo do trabalho com apenas 5 anos de idade. Outra característica bastante marcante na história do Brasil diz respeito à alta taxa de ilegitimidade, sobretudo durante a colônia e o império, quando um número considerado de senhores possuía filhos ilegítimos com uma ou mais de suas escravas, em relacionamentos muitas vezes abusivos. Os artigos deste livro abordam, em linhas gerais, as seguintes realidades infantis: as crianças da elite, as crianças de famílias escravizadas, as crianças indígenas, as crianças trabalhadoras livres, as crianças soldado e, finalmente, as crianças perdidas.